Angola Fala Só, um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na Voa em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua. Olá, ouvintes, começa aqui mais uma edição da Voz da América e como é sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. Das 17h30 às 18h vamos estar em onda curta, nos 13.630 e depois, portanto, às 18 horas vamos estar também em onda média. Vamos estar também em onda média, como disse. Devido às circunstâncias pelo coronavírus, este é um programa especial, um pouco fora de lugar, portanto nós estamos a gravar este programa quinta-feira. Recebemos já muitas perguntas dos ouvintes, mas de qualquer maneira vai ser sem dúvida um programa interessante. Hoje o nosso convidado é o Dr. Benedito Quinta, ele é cardiologista no Hospital Geral de Benguela e vamos discutir, portanto, a saúde em Angola. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer pela oportunidade que me está a ser concedida por me poder comunicar através da Voz da América para o mundo, naturalmente abordando questões importantes para os angolanos. Na verdade, a saúde é dos elementos mais importantes de qualquer sociedade, e Angola não foge a regra. Portanto, o problema de saúde, então, na questão que foi colocada agora, Angola é um país que tem um percurso histórico bastante atribulado desde a sua independência, com todo um contexto epidemiológico e sanitário envolvido com todas as questões sociais que acompanharam durante todos esses anos. Portanto, nós vamos agora, em novembro, já no próximo mês, dia 11 de novembro, completar 45 anos de independência. Portanto, marca por muitos traumas que vão desde os tempos da guerra e se prolongam para o momento de 2002, quando se fez a paz em Angola. Para cá tem sido um processo em que nós observamos ainda muitas dificuldades no que diz respeito às questões de natureza sanitária, às questões de natureza da saúde da população, as questões relacionadas com as infraestruturas e a disponibilidade de recursos às populações, dentro daquilo que são as suas necessidades de saúde, a qualidade necessária que é para oferecer serviços de saúde adequados à população angolana ainda está aquém daquilo que é o desejado, da mesma maneira que a disponibilidade de recursos humanos em quantidade e qualidade suficiente que é para cobrir o país dentro das suas necessidades de saúde também ainda não são aquelas que seriam desejáveis para a população angolana. Portanto, nós temos uma população que é étnica, cultural, social, com hábitos e costumes bastante diversos e que, de alguma maneira, impactam naquilo que são as determinantes sociais e de saúde. Portanto, neste momento, eu poderia dizer, comparativamente às etapas todas que Angola vem vivendo ao longo da sua história, que a saúde ainda não atingiu os níveis de satisfação que são esperados para a população angolana. Os índices de saúde, portanto, a mortalidade materna, a mortalidade infantil, o controle das grandes endemias, tanto sejam as doenças crônicas e não transmissíveis como as doenças infecciosas, ainda fazem parte da rotina e em grande escala em todo o território nacional. Portanto, nós não podemos afirmar que os angolanos ainda já sejam, neste momento, atendidos dentro daquela perspectiva de saúde que era o esperado. Portanto, nós estamos desde 2012 até apresentada para aproximadamente 18 anos, desde que se alcançou a paz. Durante este período, houve uma série de eventos de natureza sociopolítica e econômica que todos nós, angolanos, na verdade, esperávamos que já estivéssemos nessa altura, avançado alguns degraus acima em relação a questões sociais,
e a saúde é uma dessas questões, não está ainda a corresponder dentro daquilo que era desejável, e, portanto, eu posso afirmar aqui que ainda temos muitos problemas na área da saúde. Muito bem. Olha, doutor, eu tenho aqui uma pergunta que é, é uma pergunta de dois ouvintes, que está de certo modo relacionado com isto, e está lá, tem um ângulo talvez um pouco político. É do ouvinte, uma das perguntas é do ouvinte Augusto e a outra é do ouvinte Moussa Garcia, e eles perguntam, os dois, se há alguma diferença, ou como é que você vê a política de saúde na era de José Eduardo dos Santos e na atual era de João Lourenço, se é que houve avanços ou retrocessos, ou se não continua tudo na mesma? Bom, nós podemos observar que, a nível das instituições sanitárias, do Parque Sanitário Nacional e da disponibilidade de recursos humanos, por aquilo que nós vamos observando, naturalmente, esta é uma opinião muito pessoal que não vincula nenhuma instituição. Portanto, a gente observa que não mudou muito, ou quase nada, na verdade. Continuamos, na verdade, a ter problemas, os mesmos problemas, com as mesmas dimensões. Sentimos que até nesta etapa muito particular, em que começamos a viver a pandemia, parece-nos que há um agravamento da situação de saúde das populações, e nós que estamos no dia a dia em ambiente hospitalar, podemos observar que continuamos a observar as mesmas carências que já vínhamos observando desde o tempo do consulado do presidente José Eduardo dos Santos. Portanto, a disponibilidade de meios medicamentosos continua a ser falha, a disponibilidade de tecnologia, sobretudo do sistema público de saúde, continua bastante deficiente, a dinâmica de atendimento a nível da atenção primária de saúde ainda não responde àquilo que são as necessidades reais do país, porque, na verdade, nós temos um parque sanitário que prevê 3 níveis de atuação, portanto, a nível da atuação primária, centros e postos médicos, hospitais municipais, que deviam ser o primeiro ponto de acolhimento das populações com necessidade de seguimento médico e que ainda não consegue dar resposta adequada às populações. Por essa razão, as populações acabam por avançar para o nível seguinte, que é o nível da atenção secundária, onde estão ali os hospitais gerais. E nos hospitais gerais acabamos por ter uma grande congestão de pacientes em condição normal, estamos a falar em condição fora do contexto da Covid, acabamos por ter um congestionamento de pacientes, um afluxo muito grande para poucos recursos, para recursos humanos também bastante limitados. E isto, quando se transcende para o nível terciário, são os hospitais nacionais, em Luanda particularmente, os hospitais de Américo Boa Vida, Josina Machel, do Prenda, o processo é o mesmo. Portanto, não existe um sistema de equilíbrio, não existe fluidez ainda, há muita dificuldade. Os problemas mantêm-se tal como eram no tempo do presidente José Eduardo dos Santos. A dinâmica de atendimento das populações dentro dos diferentes subsistemas de saúde, tanto a nível de atenção primária, secundária e terciária, ainda apresenta bastantes limitações, sobretudo no sistema público. E é o sistema público que dá cobertura a grande parte da população. Portanto, nós gostaríamos de poder dizer, nesta altura, já no consulado do presidente João Lourenço, que, de fato, a saúde em Angola deixou de estar doente. Mas não podemos fazer essa afirmação porque a realidade ainda é outra. Porque nós ainda observamos bastante limitações. O número de médicos disponíveis que é para atender toda a população ainda não é satisfatório. Ainda temos um número bastante alargado de médicos fora do Sistema Nacional de Saúde, que aguardam por enquadramento. Ainda temos um número grande de profissionais de saúde, como enfermeiros, que também poderiam estar a dar seu contributo, mas que ainda não estão dentro do Sistema Nacional de Saúde. E temos a limitação importante de recursos medicamentosos, recursos tecnológicos, que fazem com que essa disponibilidade de atendimento médico sanitário ainda seja deficiente, mesmo nessa altura de governação do presidente João Lourenço. Muito bem. Olha, doutora, eu tenho aqui outras 2 perguntas
Outra pergunta de dois ouvintes, e é relacionada com isso. Uma ainda é do ouvinte Augusto e a outra é do ouvinte Joaquim Mulunda Quinito. E ambos perguntam, vá lá, a pergunta deles é esta: qual é a sua prioridade? O que é que você vê como prioridade que o governo deveria ter na questão de saúde? Portanto, o ouvinte Joaquim Quinito diz que mecanismos o governo deve adotar para estabilizar o sistema de saúde, e o ouvinte Augusto pergunta o que é que falta para que Angola tenha, portanto, um sistema de saúde a funcionar. Eu penso que aqui isto pode ser dito: qual deverá ser a prioridade do governo angolano para relançar o sistema de saúde em Angola. Como é que você vê isso? Bom, do meu ponto de vista, existe uma série de linhas ou eixos que deveria tomarem atenção, que é para o relançamento do sistema de saúde. Isto passa por definição de prioridade em relação à infraestrutura de saúde, em relação à gestão eficiente de recursos humanos, planos de formação contínua e de diferenciação de quadros, e até irmos desembocar para aspectos que visam o desenvolvimento sustentável e, de alguma maneira, o combate à pobreza, né? Passa pela redução da mortalidade materna infantil, controle das doenças, controle das doenças transmissíveis e não transmissíveis. Portanto, é todo um conjunto de elementos que devem ser tidos em conta, portanto, mas passa por uma planificação, implementação eficiente de medidas concretas. Portanto, nós precisamos de descentralizar a gestão financeira do sistema de saúde, do meu ponto de vista, né? Precisamos de fazer um asseguramento de um financiamento sustentável. É necessário que haja adequação de recursos humanos e de tecnologia de saúde. É necessário que os planos de necessidades de recursos humanos possam ser decididos localmente e não nacional. É um ponto de vista muito pessoal, porque somente quem está numa determinada localidade pode sentir as suas reais necessidades, planificar os seus próprios recursos e, inclusive, fazer planos de formação a vários níveis, seja a nível mais básico até para níveis mais diferenciados. Portanto, nós não podemos ter, nesse momento, uma definição de necessidades de médicos altamente diferenciados, contando que decisões dessa natureza sejam tomadas apenas em Luanda. Benguela tem um hospital, por exemplo, eu vou entrar de maneira muito particular, no caso de Benguela, que é o espaço onde eu me encontro a trabalhar. Benguela tem um hospital geral que é de corte docente, formativo, onde desde 2011 se vem formando especialistas em algumas áreas. Entretanto, apesar desse esforço, nós continuamos ainda, de alguma maneira, a depender de mão de obra diferenciada e expatriada, algumas das quais nós não conseguimos formar localmente. Isso acontece porque, provavelmente, nós não tenhamos uma visão de formação para a posteridade. É preciso que se lance um processo ou um programa de formação local em função das necessidades, e naquilo que nós não podemos fazer cá, devemos encaminhar os nossos jovens o exterior do país, que é para vir diferenciado, iniciarem processos localmente. É preciso que, a nível da atenção primária, se dê maior dinâmica, sobretudo nas questões ligadas à saúde pública. Portanto, a saúde pública devia ser uma placa giratória base fundamental, onde se poderia dar mais importância aos agentes de desenvolvimento comunitário que levam ao diadecos, deviam ter mais interação dentro das comunidades, deviam participar mais na dinâmica sociossanitária das comunidades, que é para penetrarem naquilo que são os verdadeiros problemas das populações, trabalharem mais dentro dos contextos de prevenção dos grandes problemas de saúde. É necessário que se atribua uma maior importância aos agentes de desenvolvimento comunitário, que têm um papel importante para as comunidades.
Sim. Olha, eu queria-lhe agora fazer. Você mencionou aí a questão dos médicos expatriados e eu queria-lhe precisamente perguntar sobre isso. É uma questão que, vá lá, causa alguma controvérsia, digamos, que é a presença de muitos médicos estrangeiros aí em Angola que terão melhores condições que os médicos locais. Eu não sei se você tem uma opinião sobre isso, porque há esta questão de que nós já ouvimos aqui na Voz da América, de que há médicos angolanos desempregados, contudo vêm médicos estrangeiros. Há quem diga que alguns desses médicos angolanos não, vá lá, não que são precisas. Como é que você vê este problema? Eu penso que, no presente momento, a força de trabalho médica em Angola, apesar de ter crescido bastante, apesar de ter havido um lançamento ou a criação de mais cursos de medicina pelo país, privados e públicos, ainda assim, nós não temos a quantidade necessária de médicos para o país todo, para ser absorvido pelo país todo. Ainda não são suficientes os médicos angolanos. Entretanto, apesar de não haver médicos em número suficiente, também observamos que existe um grande número de médicos recém-formados que ainda não estão absorvidos pelo Sistema Nacional de Saúde. Portanto, é preciso que sejam, de facto, colocados e iniciem as suas carreiras. Existe uma distância entre o médico recém-formado não diferenciado do médico já diferenciado, com especialista, com mais recursos tecnológicos e maior experiência de trabalho. Portanto, nós não temos número de especialistas em quantidade suficiente para atender às necessidades da população angolana. Portanto, e nesse quesito, talvez seja ali onde se deve recorrer à força de trabalho expatriada. Né? Eu sou da opinião que ainda há necessidade do apoio de força de trabalho expatriada. Entretanto, é preciso que haja alguma razoabilidade em relação àquilo que são os elementos motivacionais que passam por políticas remuneratórias do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, não pode haver uma disparidade salarial ou de remuneração entre um médico expatriado e um médico nacional, que muitas das vezes fazem o mesmo trabalho. Portanto, ali onde eu passo para um ponto de discordância, sim, precisamos de ter médicos expatriados nessa altura, ainda é preciso, sobretudo nas especialidades que nós não temos disponíveis em número suficiente cá em Angola, mas é preciso que haja alguma equidade em relação à disponibilidade remuneratória entre esses dois grupos de profissionais, que na verdade acabam por cumprir o mesmo papel, mas então nós não podemos entender como é que o médico expatriado é remunerado de uma maneira e o médico angolano tem um salário aquém daquele que é pago ao estrangeiro. Portanto, o esforço financeiro, claro, o esforço financeiro do Estado também deve olhar para a força de trabalho nacional, deve pagar tão bem o nacional quanto paga bem o estrangeiro. Olha, doutor, eu agora ia lhe perguntar, vá lá, uma pergunta muito dirigida a si, já que você está a falar de questões de remuneração. Você, obviamente, trabalha num hospital, vá lá, do Estado angolano, não é? Presumo que você, com a sua especialidade, não teria dificuldades em trabalhar para um hospital privado aí em Angola. Não sei se estou correto ou não, mas presumo que não teria dificuldades nisso. Você, como é que vê esta questão dos hospitais privados? E já agora, se você quiser responder, o que é que o leva a trabalhar num hospital, vá lá, do Estado e não num hospital particular? Curiosamente, estes profissionais é que acabam, de alguma maneira, por também prestarem colaboração no sistema privado. Agora, de uma perspectiva muito pessoal, eu não fujo à regra daquilo que acabei de dizer agora, eu sou efetivo de um hospital público. Entretanto, a gente, por ter limitações salariais importantes, acaba sempre por encontrar alternativas dentro do sistema
privado, que é para compensar do ponto de vista financeiro. Muito O bem. ideal seria que a gente tivesse encontrado no sistema público o conforto salarial adequado, que é para dedicarmos todo o nosso tempo ali e estarmos tranquilos naquele lugar. Mas como não é possível isso, não temos como tempo também ao sistema privado. Doutor, agora vou-lhe fazer uma pergunta para começar esta segunda meia hora, antes de irmos a outras perguntas dos ouvintes. Vou-lhe fazer uma pergunta que eu estou um pouco curioso e como não sou médico, você vai poder responder de certeza. Aqui, vá lá, no chamado mundo desenvolvido, como os Estados Unidos e presumo também que na Europa, em termos de doenças cardíacas, o que nós temos aqui muito é, vá lá, doenças motivadas por má alimentação, pessoas que têm peso a mais, este tipo de doenças cardíacas, vá lá, que são resultado do sistema de vida aqui nesta parte do mundo. Aí em Angola, eu não sei se estou correto ou não, mas você vai me dizer, vá lá, as patologias cardíacas são as mesmas que se encontram nesta parte do mundo ou não? Bem, na verdade, nós vivemos numa aldeia global hoje em dia. E os fatores de risco cardiovasculares acabam por ser transversais. E na perspectiva de saúde, nós vivemos os mesmos problemas. Portanto, os fatores de risco cardiovasculares são transversais para todo mundo. A diferença é que os países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos da América e a Europa, de forma muito particular, puderam fazer uma transição epidemiológica aí mais ou menos antes da Segunda Guerra Mundial, que passaram das doenças infecciosas para as doenças crônicas não transmissíveis, e dali para cá foram estabilizando, já sem doenças infecciosas, mantendo-se apenas as doenças crônicas não transmissíveis. Dali estão as doenças cardiovasculares, o diabetes, o câncer. Portanto, em África, este processo também existe. E existe dentro do contexto de risco cardiovascular, que é global também. Portanto, em África há problemas de hipertensão, em África há problemas de diabetes, em África há problemas relacionados com tabagismo, há problemas alimentares de várias ordens. Portanto, nós observamos que aqui nós, além da própria hipertensão, estamos tendo aqui muito acidente vascular cerebral, portanto, os AVCs. Sim. Já vamos tendo aqui também as doenças coronárias, né? Os infartos já vão aparecendo com alguma frequência, sobretudo nos grandes centros urbanos. E aqui é destacar que a grande mobilidade populacional, hoje em dia as pessoas se deslocam com mais facilidade por todo o mundo, então acaba-se por se enxertar hábitos e costumes alimentares de maior risco. A cultura das fast food também vai se fazendo sentir cá. Então, são todos esses elementos de risco cardiovascular que também estão presentes cá, e por essa razão, as doenças crônicas não transmissíveis, entre as quais as doenças cardiovasculares e diabetes, também já vão fazendo praça na nossa rotina epidemiológica. Nosso quadro de perfil epidemiológico tem bastante doença cardiovascular. Concomitantemente a isso, nós ainda não conseguimos ultrapassar os problemas relacionados com as doenças infecciosas, que acabam por ter um peso epidemiológico também importante. Nós temos aqui a malária, tuberculose, doenças respiratórias agudas, doenças diarreicas agudas. Ainda temos problemas de malnutrição, sobretudo na população infantil. Portanto, nós estamos num contexto epidemiológico misto, em que estamos com as doenças crônicas e não transmissíveis, ao mesmo tempo que também estão a cursar as doenças infecciosas. Muito bem, doutor. Olhe, já agora que você falou dessas questões da malária, eu tenho aqui uma pergunta que é do ouvinte Samuel António Maria Sami. Ele tem aqui uma pergunta e que é interessante e que não é só ele que faz. Eu às vezes também tenho essa pergunta, vem-me à mente. Ele pergunta por que é que só se fala da Covid-19 e não da malária, que até mata muito mais gente que a própria Covid e também outras doenças que matam mais gente do que a Covid-19. Por que é que nós só falamos da malária? A malária realmente mata muita gente em África, não é verdade? Não obstante todas as repercussões epidemiológicas que a Covid-19 arrasta consigo,
eu quero crer que existe aqui uma grande tendência que é para se observar mais uma perspectiva política a Covid-19. Apesar de ter uma importância epidemiológica enorme, aqui a repercussão político-social também faz se sentir muito. Nós não deixamos de ter malária, não deixamos de ter tuberculose, não deixamos de ter as doenças respiratórias agudas, não deixamos de ter as doenças diarreicas agudas, continuamos a ter, se calhar, proporção e com as mesmas complicações de casos e mortalidade. Entretanto, pelo fato da Covid-19 ser um elemento cujo controle ainda não está bem estabelecido, emite por micropartículas, pela simples conversa, proximidade, superfícies de contato, portanto, é difícil de controlar. Então, criou uma espécie de pânico generalizado, que tem a sua repercussão política também importante. Então, isso faz com que esta entidade passe a ter mais eco do que as demais. Do ponto de vista de importância de dados estatísticos, nós continuamos a ter uma elevada incidência e prevalência de malária, tuberculose, doenças diarreicas agudas, doenças respiratórias agudas. Continua a ter um peso importante. E se observarmos desde que iniciou a pandemia da Covid-19 até o presente momento, vamos ter uma maior mortalidade por essas doenças citadas comparativamente à Covid-19. Pela sua natureza, expansão e atingimento global, acabou por ter uma repercussão muito maior, todo mundo foi atingido. Os mecanismos de transmissão da Covid-19 são bastante fluidos e de difícil controle. A forma como ela se dissemina também é muito rápida, e isso acaba por ser um problema de natureza global, porque afeta a todo mundo. Então, por essa razão, Angola está dentro desse contexto também, e porque há uma comunicação permanente em todo mundo, um alto fluxo de pessoas, então acabou-se por se atribuir uma importância maior à Covid-19. Bem, doutor, então vamos agora seguir para outros temas. Eu vou-lhe perguntar, já agora que estávamos a falar da Covid-19, eu não sei se esta é uma área em que você esteja a par do que é que se passa, mas recentemente parece que houve aí uma complicação em Benguela, se não estou em erro, com os testes. Houve outras províncias que se estavam a queixar de que os testes não estavam a ser feitos, e houve também esta falta, parece que a nível mesmo nacional, parece que se ficou sem... houve uma falta de testes, de kits de testes. Você sabe qual é a situação atual ou não? Bem, eu creio que não posso entrar na profundidade dessa questão, não posso sequer me arriscar a dar uma resposta, porque claro. Talvez alguém ligado à estrutura governativa que possa dar uma resposta melhor em relação a isso. O que eu posso dizer é um bocadinho por aquilo que é a experiência do dia a dia e que a gente vai ouvindo, que de facto há um volume de testagem bastante reduzido. O que seria desejável, e isso aqui fica como opinião em relação à questão, é que se testasse massivamente. O desejável seria testar massivamente a população. Quanto mais pessoas testarmos, mais próximo nós estaríamos da nossa realidade epidemiológica. Entretanto, isto não está a acontecer na quantidade desejável, né? Não se está a testar massivamente. Isso faz com que nós não tenhamos uma ideia real de qual seja o perfil epidemiológico da Covid-19 em Angola. Por um lado. Por outro lado, também vamos observando que existe bastante limitação em termos de disponibilidade de testes, inclusive em ambiente hospitalar. Também isto é verdade. E isso fica muito complexo para nós que estamos lá dentro a trabalhar e que precisamos de ter alguma perspectiva de segurança, de biossegurança, né, que é para podermos estar à vontade, que é para dar o nosso melhor no atendimento à população que acorre ao hospital, não é? Portanto, existem limitações, existem dificuldades,
né, em relação à testagem, à disponibilidade de testes, e estamos a coabitar com essa realidade, infelizmente. Né? Esperamos que as autoridades governativas olhem com outros olhos essa preocupação. Se a linha de atendimento hospitalar fica afetada, automaticamente há um efeito com bola de neve e as repercussões são muito maiores e o sistema pode depois não ter resposta adequada que é para atender as pessoas que de facto necessitarem do apoio desses profissionais. Portanto, aqui o meu apelo, se calhar, fica em relação a essa preocupação que é geral dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e outros mais profissionais. Muito bem. Doutor, já agora uma pergunta ainda sobre, vá lá, a medicina. Eu sei que Angola, portanto, você já falou disso, sobre a questão da falta de pessoal médico. Já agora, só por uma questão de interesse, em termos de cardiologistas, que é a sua especialidade, claro está, qual é a situação? Há cardiologistas angolanos ou a maior parte são estrangeiros? O número de profissionais médicos especialistas em cardiologia em Angola, de facto, teve um aumento expressivo, sobretudo nos últimos 10 anos, posso assim considerar, e continuam-se a formar mais cardiologistas, fundamentalmente fora do país, pese embora também já se vai formando cá em Angola também cardiologistas. Entretanto, a disponibilidade de profissionais com esse perfil de especialidade ainda não é suficiente para atender a toda a população angolana. A maior parte dos médicos cardiologistas estão concentrados em Luanda. Benguela, que é uma província que tem cerca de 2 milhões de habitantes, eu creio que nós não devemos ter aqui mais do que 5 planos. Não devemos ter mais de 5 cardiologistas. Temos tido também o apoio de especialistas em cardiologia expatriados também, mas ainda assim não é suficiente, em número suficiente. Também podemos observar em algumas províncias de Angola onde não existem profissionais com essa especialidade. Né? Algumas províncias precisam de mandar os seus pacientes de forma cardiovascular para Luanda, para Benguela, para Huambo, que são, para citar algumas apenas, que têm cardiologistas. Portanto, não existe em número suficiente, é preciso formar mais, é preciso investir mais em infraestrutura de formação localmente, que é para podermos, então, atender às necessidades de saúde cardiovascular da população de Angola, com maior conforto. E doutor, desculpe, doutor, e em termos de cirurgia ao coração, eu não sei como é que se diz isso, que cirurgia cardíaca ou torácica, isso é feito aí em Benguela ou não? Não, Benguela ainda não dispõe de cirurgia cardíaca ou cirurgia cardiotorácica. Sim. Os pacientes que nós observamos e que tenham necessidade de tratamento cirúrgico cardíaco são encaminhados para os centros em Luanda. A nível do hospital público, nós temos o Hospital Josina Machel, ou Maria Pia, o mesmo hospital, e também a clínica Girassol, que tem acolhido os nossos pacientes, faz o tratamento cirúrgico e depois devolvem-nos e nós continuamos o seguimento aqui localmente. Muito bem. Olha, doutor, eu tenho aqui uma pergunta que é, não sei se você está ciente disso, a Ministra das Finanças disse ontem, creio eu, numa entrevista, que a saúde vai ser ou é agora a prioridade do governo angolano. O que é que você, eu penso que você, claro, saúde é isso, você acredita que isto é uma possibilidade de, neste momento, com estas dificuldades financeiras todas, o governo tornar a saúde uma prioridade? O que se coloca aqui não é uma questão de acreditar ou não acreditar. Nós, enquanto profissionais de saúde, sentimos-nos satisfeitos pela intenção, mas entre a intenção e a materialização existe uma distância. Bom, se já existe uma intenção, a gente vai agora acompanhar como é que essa prioridade vai ser colocada em termos de recursos financeiros, estratégias de investimento em recursos humanos, todo esse conjunto de elementos que fazem parte da máquina que é para alinhar o setor da saúde,
se de fato tornar prioridade pelo governo de Angola nos próximos tempos, vai ser bem-vindo, né? Mas gostaríamos que as palavras fossem materializadas e virassem, de facto, ações que possam ou que pudessem vir a trazer melhorias significativas para o Sistema Nacional de Saúde, particularmente o público. Dr. Benedito Quinta, o internauta Domingos Calvino Beni, ele fala-nos da Willa, mais especificamente no Lubango, pergunta o que é uma broncopneumonia e como pode ser tratada. E a outra pergunta que ele tem é porque é que a hipertensão vem sempre associada a problemas cardíacos? É exame médico, doutor. Não é bom transformar uma entrevista em consultório. Não. Aqui não é bom. Portanto, os problemas de saúde devem ser apresentados em ambiente de consultório, que é para serem devidamente enquadrados, avaliados, porque o método clínico obedece a uma regra de entrevista ou anamnese, um exame físico adequado, que é para fazer depois o enquadramento diagnóstico e decisão. Portanto, quando a gente começa a dizer que determinada entidade deve ser tratada da maneira X, a tendência é que a pessoa depois também deixe de ir ao médico, que é para fazer o que é correto, e passe a decidir fazer a automedicação. O que eu posso dizer é que a broncopneumonia é uma doença inflamatória pulmonar que pode ser causada por bactérias, vírus, e cuja abordagem merece tratamento diverso em função do tipo de agente. Nós podemos definir o tratamento de múltiplas maneiras. Eu não vou dizer o que é que o nosso ouvinte deve tomar, qual é o recurso medicamentoso para tomar, porque não seria correto fazê-lo por esta via. Agora, a hipertensão arterial é a principal causa de risco cardiovascular. Portanto, um indivíduo hipertenso tem um risco cardiovascular acrescido. Quer dizer que o indivíduo hipertenso pode, a médio e longo prazo, evoluir com alguma complicação cardíaca ou cardiovascular. Portanto, o indivíduo hipertenso, a longo prazo, pode evoluir com insuficiência cardíaca, a longo prazo pode evoluir com infarto do coração, a longo prazo, médio e longo prazo, pode evoluir para um acidente vascular cerebral. Isto porque a hipertensão arterial, o tabagismo, o hábito de fumar, colesterol alto, todo esse conjunto de elementos de risco cardiovascular podem evoluir com deterioração do sistema cardiovascular, tanto o coração e os vasos. Portanto, se o nosso amigo, eventualmente, tem alguém conhecido, ou seja, ele mesmo hipertenso, deve também procurar um médico, apresentar o seu problema e ali, então, vai receber as devidas recomendações que é para evitar complicações futuras ligadas à hipertensão arterial. Muito bem. Pronto, doutor, eu creio que não temos mais tempo e nós queremos aqui na Voz da América agradecer a sua presença aqui neste programa, que foi bem, instrutivo, e nós esperamos que numa próxima oportunidade você possa voltar aqui à Voz da América. Doutor, muito obrigado e nós desejamos toda a sorte na sua profissão, que todos nós respeitamos e todos nós não queremos que alguma vez tenhamos que o consultar. Muito obrigado por estar aqui na Voz da América. Eu é que agradeço, João e Mayra, pela oportunidade que foi dada, agradeço uma vez mais e espero ter oportunidades futuras que é para voltarmos a conversar, mas também dizer que podem vir ter conosco, não porque estão doentes, mas apenas para fazer um controle periódico regular, que é mais confortável do que aparecer no momento em que já está instalada a doença. Muito bem. Pronto. Muito obrigado, doutor, e até à próxima. Até a próxima. Obrigado. Angola Fala Só. Um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto, honesto, sem fronteiras, na VOA em português, às sextas-feiras, às 17h30 de Angola.
telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação com a melhor companhia, a sua.